Muito bem. Vou iniciar. Eu acredito que, como vocês já sabem, essa é uma gravação de uma das apresentações, das palestras que acontecerão nesse evento. E hoje eu, Muriel Mazeto, vou apresentar junto com o Silvio os conceitos iniciais, né, os primeiros passos para começar a parte de implementação de inteligência artificial na área comercial, quem são os players envolvidos na área do desenvolvimento e qual que é a atribuição a cada um deles, a parte principal, e também comentar principalmente em relação à descaracterização dos dados, qual que é a sua importância. Bom, então fazendo uma introdução, eu sou Muriel Mazeto, atualmente eu sou consultor de inteligência artificial no Hub de Inteligência Artificial do Senai, localizado em Londrina, e já vim do background ali, eu fui professor na área de engenharia de software, também atuei com desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial para inspeção de peças na Renault do Brasil, e atualmente estou supervisionando a residência em inteligência artificial, que é um programa de formação de pessoas junto com um programa de desenvolvimento de provas de conceito. Bom, junto comigo está aqui o Silvio Stanzani, que atualmente ele atua como pesquisador associado no Centro de Computação Científica da Unesp desde 2015, em projetos relacionados a aprendizado de máquina e computação de alto desempenho, com foco na otimização de desempenho e no ensino de programação paralela e análise de dados. Ele possui PhD pela Escola Politécnica na Universidade de São Paulo e é mestre pela Universidade Católica de Santos. Trabalha com desenvolvimento de software com foco em programação paralela e computação distribuída desde 2005. Atualmente também faz a mentoria da residência em inteligência artificial do Hub e lecionando as disciplinas e também auxiliando no desenvolvimento dos projetos. Bom, eu vou iniciar a minha apresentação aqui para vocês. Silvio, gostaria de dar um oi para o pessoal? Pessoal, como o Muriel disse, eu já estou aí há quase um ano aí no Hub, ajudando esses projetos. Já tive contato com diversas iniciativas nas empresas, em diferentes níveis de desenvolvimento, né, de maturidade, né, enfim. Então, ao longo desse um ano, a gente tivemos boas experiências e, enfim, acho que dá para a gente comentar a ideia, falar um pouquinho disso hoje. Perfeito. Bom, eu vou iniciar a apresentação. Silvio, você confirma para mim, por favor, se está aparecendo a apresentação? Estou vendo aqui, está aparecendo. Beleza, perfeito. Bom, pessoal, então, como eu comentei, hoje a ideia, antes de chegar na descaracterização dos dados, a ideia é comentar com vocês um pouco sobre os primeiros passos para a implantação da inteligência artificial, uma visão um pouco mais comercial, né? Então, como que se passa por esse caminho, tanto do lado dos desenvolvedores, também do lado das pessoas que são responsáveis pelos dados da empresa, que serão passados para os desenvolvedores. Então, gostaria de passar um pouco por alguns conceitos, alguns tópicos que eu considero importantes para essa implantação, para chegar na importância e como que é feita a descaracterização dos dados, citar alguns exemplos e também qual a relevância disso atualmente. Bom, nos tópicos mais importantes, eu gostaria de começar comentando sobre o entendimento do nível que a empresa tem em relação à digitalização dos dados. Então, tanto relacionado ao problema, à demanda específica, quanto ao próprio nível de digitalização da empresa. Quando a gente fala em relação à digitalização dos dados, estou dizendo respeito a o que você tem no seu sistema que está sendo sensoriado, que você consegue coletar essa informação para reproduzir depois em algum ambiente de simulação. Se você consegue analisar esses dados, então pode ser um sensor de produção ou um sensor de contagem numa esteira, por exemplo. Ele pode ser a digitalização de maquinário, ele pode ser relacionado à telemetria também, dados de vibração de maquinário. Então, tudo que está relacionado a sensoriamento, você pode considerar como digitalização. Você pode também considerar como digitalização um procedimento que você tem que constantemente anotar algo. Então, se você está salvando, por exemplo, uma planilha, né, uma checklist que você está sempre verificando a qualidade dos produtos, por exemplo. Então, os comentários que você vai fazendo, você vai lançando isso numa planilha. Você está tendo essa informação sendo gerada, você está guardando essa informação. Então, você tem isso no meio digital. Então, é sempre importante reparar o quão digitalizado está o seu problema. Então, quanto que você está notando do seu ambiente que está devidamente sensoriado. Então, muitas pessoas também acabam perguntando, né, como que eu sei se meu problema está bem digitalizado? Como que eu sei se a informação que eu tenho
ela é realmente relevante ou ela é suficiente para analisar o meu sistema ou para reproduzir, para uma análise de dados ou até mesmo para utilizar em métodos de inteligência artificial, machine learning ou até mesmo redes neurais, por exemplo. Então, como que eu sei que o nível dos meus dados na digitalização é suficiente? Então, eu gosto de falar que a maneira mais fácil, né, de experimentação é você primeiro tentar fazer uma análise se visualmente um especialista dessa área ou a pessoa que é responsável pelo setor, sem ter que observar o sistema em si, sem ter que estar presente no sistema, somente a partir dos dados. Ela consegue tirar as informações necessárias dali, consegue reparar o que tem nas informações que remetem aos processos que as pessoas observam. Então, se você começa a observar somente os dados e consegue entender qual que foi a característica do sistema que você é responsável, que você está observando dentro da sua indústria, então provavelmente esses dados têm alguma significância, eles têm sua importância, né? Então, se você consegue reproduzir aquilo a partir dos dados, ele é um dado bom, então você tem um ambiente bem sensorizado. Porém, né, a partir do momento que você faz essa análise, você acaba caindo na análise da qualidade desses dados. Então, você vai começar a realizar essa análise, verificar se o que você tem é suficiente, se a quantidade que você tem, o histórico de informações que você guarda é suficiente, ou até mesmo ele realmente representa o ambiente da maneira como você espera, sendo um especialista, né, analisando os dados de vibração de uma máquina durante um processo de usinagem, por exemplo. Verificando as curvas desse sensor, você consegue entender se realmente ela está reproduzindo aquilo que você esperava ou aquilo que é o comum, o padrão dessa linha de produção. Então, começar a observar essa qualidade desses dados, porque aí você pode verificar se aquilo que você tem é considerado suficiente para iniciar uma análise, para verificar se tem uma metodologia de machine learning que pode ser aplicada ou se você precisa voltar para o seu ambiente, novamente observar a digitalização dessas informações e reparar se você precisa fazer novas coletas. Então, notar se você tem que mudar alguma coisa. De repente, o exemplo que eu citei agora há pouco do sensor de vibração. Então, o sensor de vibração não foi... A forma como eu avaliei não está dando o resultado que eu esperava. A gente colocava, coletava, temos histórico, porém, observando somente o dado de vibração, eu não consigo notar nada diferente, eu não consigo entender se ele tem alguma relevância. Então, provavelmente, você volta para o seu sistema e reposiciona esse sensor, ou você nota outros sensores que têm mais influência, por exemplo, dados de temperatura também, dados de corrente do motor, qual que é o sensor que você está medindo a corrente que é ligada para o motor. Então, você começa a observar o ambiente dessa maneira, observando quão digitalizado que ele está e também a qualidade, se você consegue verificar, reconstruir ou reproduzir o seu ambiente ou o seu sistema a partir desses dados. Ou se você precisa voltar, colocar novos sensores e observar a digitalização desse sistema para fazer novas coletas. Passando desse ponto, né, você entra na questão de, bom, agora que eu tenho uma noção, né, vamos observar agora do ponto de vista da empresa que está querendo explorar um problema ou que quer fazer análise se tem algo dentro da sua empresa que pode ser explorado com inteligência artificial ou tirar novos insights, né, a partir de históricos de informação que você tem. Vamos supor que você seja de um marketplace e você tem todo o histórico de vendas, né? Então você quer analisar esse histórico de vendas, você quer tirar algum insight para saber qual que é o melhor horário que as pessoas estão comprando o seu produto, ou de repente se você faz publicação no Instagram até mesmo, né? Então qual que é o horário que as pessoas mais entram em contato com as suas propagandas, né? Mais no período do anoitecer, da madrugada, do dia. Então você começa a tirar essas informações, esses insights dos seus dados. Então, por onde que eu começo? Então já vi a minha qualidade, já vi se eles estão representando bem o ambiente, e também eu sei que está bem digitalizado no meu sistema. Então eu começo por onde? Eu coloquei aqui três etapas, né, que eu gosto de dividir, né? Tem a prova de conceito, tem o MVP, então meu mínimo produto viável, e eu tenho o produto em si, né, colocado em produção. Então, qual que é a principal diferença que dá para a gente citar de maneira bem resumida? Na prova de conceito, você quer explorar a solução de uma demanda. Você não tem algo já preparado, pronto, um produto direto para aquela demanda. Você não consegue contratar um serviço direto para essa demanda. Então, você precisa explorar alguma forma de conseguir corrigir essa demanda utilizando inteligência artificial, por exemplo. Eu quero descobrir se isso vai melhorar o meu resultado.
eu vou produzir mais, se ele vai diminuir a quantidade de falhas do meu sistema, ou se até mesmo consigo prever que a minha máquina de usinagem vai parar somente com os dados de vibração e de corrente do motor, por exemplo. Então, você não sabe se realmente vai funcionar. Você pode começar com uma prova de conceito, usando esses dados para verificar se eles são suficientes para representar esse sistema e para conseguir explorar quais são as metodologias disponíveis para que você ataque esse problema. E se algum deles é satisfatório dentro do percentual que você imagina que deve ser. Então, eu preciso ter uma assertividade de 95% de que minha máquina vai parar. Então, isso só acima disso é o suficiente. Porque eu já tenho meu histórico de que manutenção preventiva já é o suficiente. Se passa de 95%, então está incrementando a minha produção, por exemplo. Né? Então, você pode explorar isso dentro do nível de prova de conceito. O MVP você já tem algo mais pronto, né? Você saiu da prova de conceito, você já começa a fazer os testes em linha de produção, você já coloca o seu produto para rodar em paralelo com alguém acompanhando para verificar se aquele produto está realmente se mantendo adequado conforme a prova de conceito, ou se tem algum desvio, se você precisa fazer alguma manutenção, se você precisa trocar algo dentro do seu sistema, verificar se os dados eles estão sendo enviesados ao longo do tempo. Então, você já entra mais no nível de estou com ele funcionando na minha planta, estou com ele funcionando em produção, mas ainda em fase de alguns testes, a gente está verificando como que vai funcionar. E o produto final, quando a gente já diz que tem uma solução pronta para aquilo, você já consegue incorporar esse projeto na sua linha de produção, no seu sistema para estar totalmente funcional. Né? Passando desse ponto, tá, quais são as possibilidades que eu tenho? Então, olhando, como eu comentei anteriormente, do ponto de vista da empresa que está querendo explorar um projeto, uma demanda relacionada ao uso de análise de dados ou machine learning, se essa empresa não tem um setor especializado interno ou uma equipe para tratar desses problemas, a melhor forma é buscar parcerias. Você pode começando ali a buscar soluções diretas para que fornecem um produto. Existem hoje já startups no mercado que trabalham com isso, que desenvolvem projetos com inteligência artificial para demandas específicas. Então, isso existe. Ou se eu quero fazer uma exploração, né? Então eu quero ir mais para o lado da prova de conceito, mais para pesquisa e desenvolvimento, né? Dá para chamar dessa maneira também. Eu quero tentar explorar uma resolução dessa minha demanda. Então a gente pode ir mais por parcerias, por exemplo, com bolsistas, né? No caso da Fundação Araucária, que também pode trazer esses exemplos, ou até mesmo no Hub de Inteligência Artificial do Senai, que, como eu comentei anteriormente, atualmente estou supervisionando a residência em IA, e o Silvio está participando como mentor da residência. Então, a gente traz essas provas de conceito, a gente absorve uma demanda, faz o tratamento, a análise dos dados e explora as possibilidades de resolver essa demanda usando análise de dados e inteligência artificial. Então, a melhor maneira é você procurar por essas parcerias, encontrar onde que você consegue atacar cada um desses problemas de acordo com o nível que a sua empresa está. Inclusive, se você não consegue entender até o nível de digitalização, é muito importante procurar essas parcerias que fornecem alguma espécie de consultoria para entender a qualidade dos seus dados. E até mesmo você pode ter assumido uma linha de produção que tem um histórico de informações, mas que já faz tanto tempo que está sendo armazenado os dados e não foi revisitado para verificar se está sendo armazenado da maneira correta, se a forma como ele já foi pensado, já era, quando ele foi estruturado, quando foi montado esse sistema, já foi pensando em digitalizar esse sistema ou realmente era só algo para fazer um sensoriamento, né, no momento e você só ter uma visão em tempo real e não para armazenar esses históricos. Então é importante entrar em contato com essas parcerias para verificar o que você consegue tirar de informação nesses outros tópicos. Muriel, gostaria só de fazer um comentário bem rápido a respeito de POC, né? Que é uma excelente oportunidade para você ter uma experimentação, até para você entender o seu problema, até para você formular a sua demanda, né? A gente percebeu pela nossa experiência, muitas vezes a empresa tem uma demanda e ela propõe a experiência e aí a gente começa a investigar e o retorno disso ajuda a empresa a formular os próximos passos em torno disso. E é bem a POC, você pode entender a POC como assim, um laboratório mesmo, sabe? Um laboratório de teste mesmo, que você vai pegar aquele problema e vai explorar as possibilidades, né? É uma área que essa questão da POC tem se popularizado muito
nos últimos anos, né, dentro de empresas, ou mesmo no caso do Hub, que é um especialista em POCs aí, no caso, né, praticamente, não só isso, mas entre outras coisas, especialista nesse tipo de consultoria, né, e é muito legal para quem é desenvolvedor. Eu, assim, na minha experiência, eu acho uma dinâmica muito bacana, porque todo dia você tem um problema diferente, uma coisa para atacar, você tem que lidar com criatividade, e você sempre vê a receptividade disso que você está fazendo da empresa, né? E você vê o quanto ajuda. Muitas vezes a empresa reúne um grupo de, sei lá, 5, 6 pessoas para cuidar da POC, e essas pessoas se dedicam 1, 2 horas por semana. E aí você está ali dedicando 40 horas, você está inteiro naquilo, né? E aí você mostra a evolução daquilo, e aí você percebe o quanto eles entendem estrategicamente o valor, né? Então, por isso que a importância da POC nesse mudança de paradigma é fundamental, assim, muito importante. Exato, é muito importante entrar também nesse ramo. Inclusive, até agora, dando continuidade em relação a essa parte de parcerias, a gente pode observar do outro lado, né? A gente pode observar como sendo o desenvolvedor que vai ser o parceiro. Então, você pode verificar em qual dessas etapas você se encontra. Se você é uma startup já trabalhando com MVPs, né? Você já tem algum produto, você consegue colocar isso em produção para fazer testes, ou se você é um desenvolvedor que pode desenvolver provas de conceito para outras empresas. Então, isso também pode se encaixar dentro dessa etapa de parcerias, ser um parceiro para você fornecer o seu serviço. E aí a gente acaba entrando no último tópico que eu separei aqui, que é a parte de descaracterização de dados e segurança da informação. Então, nesses tópicos, para os passos iniciais do desenvolvimento de inteligência artificial, para a implantação de inteligência artificial de uma maneira mais comercial, né, trazendo para o nosso mundo real, para a indústria, tem essa etapa que, se você trabalha com parcerias, você vai esbarrar na descaracterização dos dados, né? Isso é muito intrínseco em relação à segurança da informação. Então, nesse tópico, né, que entrando já no tópico principal, no tema principal da nossa conversa de hoje, a descaracterização dos dados a gente vai abordar, né, primeiro, entendendo o que é a descaracterização dos dados, por que é tão importante, né? Então, por que a gente precisa falar sobre esse tema e por que os desenvolvedores que trabalham com a área de inteligência artificial têm que se preocupar com esse tema também, com a parte de análise de dados. Eu também quero comentar em relação a dois aspectos, passando em relação à LGPD, a Lei Geral de Proteção dos Dados, que entrou em vigor recentemente, então está bem atual, é algo que preocupa muitas empresas que não conseguiram se adaptar a tempo, então deu toda uma correria nesses últimos meses. E também em relação à sensibilidade de negócios, não somente em relação à legislação, mas a sensibilidade dos negócios da empresa. Você pode observar isso como sendo o desenvolvedor que vai lidar com esses dados, né, que você vai trabalhar com os dados sensíveis de pessoas, segundo a LGPD, ou também como uma empresa que vai trabalhar passando as informações para terceiros. Então, dentro de uma parceria, você vai disponibilizar os seus dados para que um terceiro trabalhe com eles, tire insights, te devolva uma solução para o seu problema, mas também estando ciente da sensibilidade para os seus negócios também, né? E por fim, a gente vai entrar no tópico de, bom, quais são os tipos de dados que podem ser descaracterizados e como que a gente pode fazer isso. A gente vai entrar, então, ali numa etapa mostrando alguns exemplos para vocês, voltados para o Python. Então, como a gente já trabalha muito com o Python em relação à análise de dados, em relação à inteligência artificial, a gente vai mostrar alguns exemplos de como trabalhar com esses dados direto no Python. Imaginando que você é dentro desse escopo todo de parcerias, você ou é o desenvolvedor que tem que descaracterizar os dados da sua empresa para enviar para um terceiro fazer a análise, ou você tendo que se preocupar como sendo o desenvolvedor a cobrar que os dados cheguem até você já descaracterizados, para que você não entre ali com problemas não tenha problemas com relação à LGPD. Então, você ter noção dessa responsabilidade de cobrar esses dados anonimizados. E até mesmo poder ter uma noção de por onde começar, né? Como que você pode exigir isso e como que você pode pedir para que a empresa faça, ou até mesmo criar um script e repassar para a empresa, descaracterizar as informações para depois te passar. Então, toda essa questão, né, dentro desse tema de anonimizar os dados. Bom,
Então, no primeiro tópico, eu quero começar falando sobre o que é descaracterizar, o que é anonimizar esses dados. Num conceito bem geral, bem simplificado, a ideia de descaracterizar é você tirar a informação, é você tirar o acesso direto à informação, ao dono da informação, ao valor real, mas você não conseguir usar essa informação, né? Então, um exemplo que eu coloquei aqui, então tem ali Muriel Mazeto e Silvio Stanzani. Mas eu não quero identificar esses usuários. Eu não quero saber quem é a pessoa e não quero que se essa minha tabela de informação vazar, alguém consiga me pesquisar na internet pelo nome do indivíduo e encontrar quem é a pessoa e falar assim, então esse resultado de exame de sangue que ele fez é desse cara, então é esse cara aqui que está com esse valor aqui alterado. Bom, então a gente quer evitar esse tipo de situação. Então, uma forma de descaracterizar é você trocar, né? Você tem acesso, mas você sabe que é um indivíduo específico, você tem um identificador para esse indivíduo. Uma outra maneira também é em relação a trabalhar com valores monetários. Vamos supor que você tem um problema ali que trabalha com dados bancários e você não quer disponibilizar que existem pessoas na sua agência que têm, vamos supor ali, 10 milhões de reais em conta, por exemplo. Então, você não quer passar essa informação sensível, esse valor monetário, então você pode ir alterando as escalas, ou você pode mudar qual que é o referencial que você usa para esses valores. Então, você, como sendo do lado da empresa, consegue saber qual que é a alteração que você fez, mas passa para um terceiro de maneira normalizada, ou até mesmo mudando essa escala, ou inserindo ali alguma informação extra para que não tenha a informação real, né, a informação original. Então, de forma geral, descaracterizar o dado, você continua utilizando a informação, ela continua tendo significado, porém não tem como você saber quem é o dono, ou até mesmo qual que é o valor original que esse dono tem. Então, esse é o conceito geral da anonimização, da descaracterização dos dados. Tá? E aí a gente entra num outro conceito, né? Por que é tão importante? Como eu comentei anteriormente, a gente tem o primeiro caso, que é em relação à LGPD. Então, a Lei Geral de Proteção dos Dados, ela vem hoje visando proteger as informações dos usuários. Então, se você trabalha com algum software, se você faz a coleta de informação, vamos supor que você desenvolveu um marketplace e você está pegando as informações da pessoa, endereço, nome, telefone, você tem as informações pessoais dela, né, que você consegue identificar quem é essa pessoa, e você consegue saber quanto que ela está gastando, quanto ela está comprando no marketplace, quanto que ela está usando das informações ali, cartão de crédito, enfim. Então, como que você está... Primeiro, você tem que, hoje, segundo a LGPD, você precisa ter o consentimento para guardar essas informações. Então, se você é do lado da empresa que faz essa coleta, você tem que ter o consentimento para utilizar essas informações. Após você ter esse consentimento, então vem a questão de como que você vai trabalhar com isso. Então a LGPD ela vem, como eu falei, para trabalhar, para tratar dessa questão de cuidar dos dados pessoais, mas ela visa muito o tratamento desses dados. Então quem que está tratando desses dados? Inclusive na LGPD eles trazem já uma definição para isso. Então o que é o tratamento dos dados? Então toda operação realizada com dados pessoais, como as que se refere à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Ou seja, engloba qualquer contato que você tenha com um dado pessoal. Se você está mexendo com essa informação, então você está trabalhando com o tratamento, então você tem que responder direto à LGPD. Então, falando hoje no contexto da empresa, tanto da empresa quanto do desenvolvedor, tem que ficar atento a quais são as informações que você está trabalhando, que se você tem contato com elas, já se enquadra como tratamento de informação, você tem que se preocupar com o LGPD. Agora, quais são os players, né? Quem que está dentro desse escopo? Quem que tem que se preocupar com relação ao LGPD para entender quais são os dados que ela vai trabalhar, que ela vai tratar, que você vai tratar esses dados, em qual dessas etapas que você está, qual que é o seu papel dentro da empresa ou como desenvolvedor, e qual que é o seu nível de preocupação em relação a cobrar ou até mesmo fazer a descaracterização desses dados. Então, o primeiro deles é o titular, que é a própria pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Então, é o dono do dado, é a pessoa que se cadastrou no teu site, é a pessoa que você faz a coleta da informação dela, é a pessoa que passa os dados pessoais. Então, esse cara é o titular.
Lembrando, ele tem que consentir, então, em passar as informações. Outro player que tem é o controlador. Então, essa pessoa ela é natural, né? A pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Então, o controlador é a pessoa que vai falar, bom, a gente está trabalhando com esse dado, pode ser uma equipe jurídica, ela pode ser uma equipe de uma empresa, inclusive, né? Ela pode ser uma equipe da empresa, ela pode ser a pessoa mesmo que vai trabalhar com os dados, mas ela tem que decidir, então, como que a gente vai armazenar, como que a gente vai cuidar dos critérios de segurança, então, como que ela vai definir esses critérios de segurança e definir como que vai ser descaracterizado esse dado, tá? Também tem o operador, a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, vamos dizer que nessa hierarquia aqui o controlador é a pessoa que define como que vai armazenar, como que tem que ser cuidado, quais são os dados que têm que ser observados, é a pessoa que se preocupa mesmo em garantir a descaracterização. Enquanto que o operador é o desenvolvedor, é a pessoa que ela vai receber os dados para desenvolver, para trabalhar, para analisar, para fazer análise de dados, para aplicar machine learning. Então, a pessoa que vai desenvolver algo em relação aos dados é o operador. Então se você é o desenvolvedor, né, se você é a pessoa que vai trabalhar com esses dados, então você está trabalhando como sendo o operador nesse caso. E essa empresa que vai passar os dados para você desenvolver e trabalhar e atuar em cima desses dados, tem que ter um controlador, que é quem vai se preocupar em descaracterizar essas informações antes de repassá-las. E, por fim, ainda tem o encarregado. Essa pessoa ela vai responder diretamente, né? Ela vai ser o consultor, digamos assim, é a pessoa que tem que fazer a ponte entre todos os outros. A pessoa, então, é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre controlador, titulares e Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a ANPD é quem rege, né? quem fiscaliza, quem atua em cima da LGPD. Então, esse encarregado é a pessoa que vai se preocupar em manter tanto o controlador e o operador de acordo com os termos, para que os dados do titular estejam devidamente protegidos. Bom, e agora a gente tem o conceito de anonimização direto da LGPD. Então, a LGPD ela já traz esse conceito, ela já traz hoje o que é a anonimização segundo a própria lei, dizendo que, então, é a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Então, aquela maneira que eu comentei antes de criar um indivíduo, um identificador, um ID, é a maneira de você conseguir ainda saber utilizar essa informação, mas não ter associação direta ao usuário. Você não consegue dizer diretamente quem é. Ele vai, vamos supor, colocando em você tem ali estatística, você tem ali o percentual das pessoas, né? Você não tem quais são os indivíduos em si, certo? Agora, até estendendo um pouco mais sobre essa explicação, né? Eu tirei aqui um texto da Serpro, né? Sobre a LGPD, sobre a definição da Lei Geral de Proteção dos Dados, e aqui eles comentam algo muito interessante, né? Vale frisar que um dado só é considerado efetivamente anonimizado se não permitir que, via meios técnicos e outros, se reconstrua o caminho para descobrir quem era a pessoa titular do dado. Se de alguma forma a identificação ocorrer, então ele não é de fato um dado anonimizado, e sim apenas um dado pseudo-anonimizado, e estará então sujeito à LGPD. Então, nesse contexto, se o dado estiver totalmente anonimizado, ele não tiver como retroceder a informação, então ele é um dado que não responde à LGPD, porque não tem o perigo de descobrir quem é o dono desse dado. Agora, um dado que é pseudo-anonimizado, que é o que faz mais parte do nosso cotidiano, principalmente, já é um dado que você pode passar para outra pessoa, mas ainda assim tem alguém que fica responsável pela chave de retorno. Então, até em relação à questão da anonimização dos dados, né, um exemplo muito interessante aqui do porquê que é nossa responsabilidade trabalhar em cima dessa anonimização, porque é muito importante para o crescimento da inteligência artificial, da aplicação da inteligência artificial. Porque hoje, por exemplo, dentro do LGPD, se a gente não pudesse transitar esses dados sem criar uma ferramenta de segurança em cima desses dados, a gente não poderia mais trabalhar com parcerias, com terceirização, a gente não poderia mais tirar o dado de dentro de uma empresa que, dentro desses dados aqui tem o consentimento para armazenar os dados pessoais.
mas a nossa empresa não trabalha com IA aqui diretamente. A gente tem um terceirizado, um parceiro que vai fazer exploração. Então, se a gente não pudesse ter esse mecanismo, a gente não conseguiria difundir o uso de IA para toda a área industrial, comércio e afins. Então, é uma ferramenta muito necessária hoje para a nossa realidade como desenvolvedor de IA ou de análise de dados. Um exemplo que eu trouxe aqui também é em relação às políticas do Google. Então, se vocês procurarem hoje nas políticas do Google em relação ao armazenamento dos dados, existe um tópico totalmente sobre como que o Google anonimiza os dados. Então, lá eles falam quais são as técnicas que eles utilizam para não ter acesso à informação original, para que o dado seja armazenado completamente anonimizado e você vira, no final das contas, ali estatística, como eu falei antes. É um indivíduo que tem alguns costumes de uso, mas não diretamente a você, não diretamente a Muriel Mazeto como usuário dos serviços do Google, tá? Então, eles são armazenados de maneira anonimizada e lá tem a explicação do que eles fazem, né? Desde a descaracterização direta até mesmo a parte de inserir ruídos, né, nos dados, inserir dados fake, inserir usuários fake para descaracterizar essas informações. Então, tem aqui o link, eu acredito que esse material vai ser divulgado depois para vocês terem acesso a essas informações. Vocês podem dar uma olhada nesse link que é bem interessante. Continuando, né, em relação à exploração da própria LGPD, em relação à descaracterização e anonimização dos dados, né, o artigo 12 comenta ali que os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins desta lei, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram utilizando exclusivamente meios próprios ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido. Então, se a gente falar nessa questão aqui, né, com esforços razoáveis puder ser revertido, para quem já é da área de desenvolvimento, já consegue ter uma noção que, opa, então isso aqui diz respeito à criptografia. Exato. Então, se você tem um método de criptografia que torna muito difícil o retorno ao dado, ele pode ser considerado uma forma de anonimizar. Porém, se você tem uma chave que você consegue utilizar, como eu circulei aqui nesse trecho, né? Então, o mecanismo tecnológico para anonimização é criptografia. Contudo, perante a lei, o dado é anônimo quando o processo não puder ser revertido, ou seja, quando a chave utilizada no processo for revogada ou descartada. Então, se você não tem como retornar para descriptografar o dado, ele é totalmente anonimizado. Porém, na nossa realidade hoje, se eu trabalho na minha empresa com os dados, por exemplo, médicos, ou dados bancários, ou alguns dados socioeconômicos das pessoas que são sensíveis à LGPD, e eu vou passar para algum terceiro fazer o desenvolvimento, eu ainda preciso descaracterizar eles. Mas a gente pode fazer o que a gente chama aqui de pseudonônimo, que é quando eu não revogo, eu não descarto essa chave, porém uma pessoa específica dentro da empresa é responsável pela criptografia. Essa pessoa tem que ter o cuidado com a chave para retornar os dados originais. Então, você faz a criptografia, guarda a chave, passa para o terceiro os dados já criptografados e pseudo-anonimizados, para que ele possa fazer análise, desenvolver o seu sistema e retornar essa aplicação. Porém, só a empresa em si, né, nesse caso aqui, voltando aos players que eu comentei anteriormente dentro da LGPD, seria o controlador, seria a pessoa que tem que entender como que você vai armazenar essa informação, como você vai repassar essa informação, sem ter o problema de que esse dado pessoal, esse dado sensível seja publicado, seja vazado ou cause algum problema em relação à lei. Então, a gente tem esse mecanismo também. E a própria LGPD também traz uma definição, no caso aqui no artigo 13, o quarto parágrafo, ele traz a definição do pseudonônimo, né, que também faz muito parte da nossa realidade e é útil nesses casos que eu comentei. Então, trazendo aqui, para os efeitos desse artigo, a pseudonimização é o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, se não pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em um ambiente controlado e seguro. Mais uma vez, tem direto na própria lei que o controlador é a pessoa responsável da empresa para manter essa chave em segurança quando mandar esses dados descaracterizados para análise de terceiros. Ok? Bom,
Passando em relação à descaracterização dos dados ali, a importância que tem dentro da LGPD, também existe a importância sobre a sensibilidade dos negócios. A LGPD, obviamente, agora está muito em voga, então a gente comenta muito sobre ela, se vê falando sobre ela, é muito importante também tratar ela com mais delicadeza, mas a gente também tem que lembrar em relação aos negócios. Então, do ponto de vista da empresa, né, a pessoa ali, o controlador em si. Então, ele tem que se preocupar também com outros tópicos, como segredo industrial. Então, se você tem alguma informação, alguma formulação para algum produto, você está desenvolvendo algo que são testes que você faz em laboratório para desenvolver um novo produto, e você quer analisar todo o seu histórico de testes, por exemplo, mas você não quer divulgar, né? Envolve um segredo industrial nessa formulação desse seu produto. Então, ele envolve segredo industrial, ele pode ser descaracterizado para passar para terceiros. Ele não cai em nenhum problema de lei, né? Ele não cai dentro da LGPD, por exemplo, mas ele é sensível para o negócio. A publicação dele pode trazer ali, interferência, como, por exemplo, na inovação, competitividade do mercado e talvez em problemas judiciais, porque que você está sendo desenvolvido possa causar algum problema se vazar. Então, esses são os tópicos também que devem ser levados em consideração pelos players que eu comentei anteriormente, né? Mesmo que não sendo diretamente aplicado a LGPD, mas ter uma pessoa que dentro da empresa se preocupe com a segurança dessas informações, se preocupe em como que eles vão ser anonimizados, e também do outro lado, o próprio desenvolvedor, mesmo que seja desenvolvedor de dentro da empresa, ele já cobre dos seus superiores ou cobre de quem que é o responsável pela manutenção desses dados, que eles cheguem até ti já descaracterizados. Então, ou você, como desenvolvedor, trabalha na descaracterização, ou você sempre exige que esse dado venha descaracterizado. Uma E coisa aí... que eu acho que, Opa. Miguel, desculpa interromper, que eu acho que vale a pena comentar aí nessa questão da sensibilidade, é que muitas vezes existe um segredo industrial por trás, um dado que é muito importante, mas também existe uma coisa menor, digamos, menos, que se dá menos importância, sei lá, que se dava menos importância e que agora está se dando mais importância, que é a natureza do dado, a qualidade desse dado, às vezes não é tão boa, ou às vezes o dado apresenta muito viés, né? E aí você pega uma empresa grande e ela está usando um conjunto de dados que não tem tanta qualidade e que é sabido que não tem. Aí que acontece? Ela esconde isso porque, assim, se isso vaza, fala, nossa, aquela empresa ela está usando esse tipo de dado que, nossa, eles estão nesse nível de maturidade, quer dizer, tem isso e tem a questão do viés, né, que se fala muito, né, que você pega modelo de roupa e você fala, o que que é? Tô aqui com várias imagens de roupas femininas. Aí você não considera, você considera roupas femininas do mundo ocidental, você não considera o mundo oriental, por exemplo. E aí as pessoas vão descobrir que você tem uma base muito enviesada. Vão ver que a sua visão, vão ver que é muito mais do que e que hoje em dia isso tá tomando umas proporções grandes, cada vez maior, né? Que poxa, quer dizer que essa empresa ela tem esse olhar? Quer dizer para ela que roupa feminina é só ocidental, oriental nem existe na base dela, né? Então, se isso vaza, se você descobre que consegue reproduzir e saber que é assim, isso pode ferir, até ferir a imagem da empresa de alguma maneira. E às vezes não é o objetivo, às vezes é que ela só tem aquilo. Ela não tem uma intenção ruim, ela não tem um dado melhor e ela quer tirar resultado. Então, é sempre, mesmo que você, como desenvolvedor, está do lado da empresa e vai passar o dado para um terceiro, se você está nessa responsabilidade, pensa que mesmo que para você seja algo que, sei lá, é algo trivial, é algo até aberto, eventualmente, vale a pena fechar, usar uma técnica dessa de descaracterizar alguma coisa assim, para ficar claro que você não quer que sua estratégia apareça, né? E às vezes a natureza do dado já revela. Se você não apresenta a natureza do dado, fica análise de dado pelo dado, assim, ou seja, daquilo que você tem de numérica, né? Aspectos numéricos, categorias abstratas, e aí não tem problema, né, nesse caso. Perfeito, perfeito, exatamente.
Bom, e por fim, né, agora entrando mais em relação aos exemplos, né, o que pode ser descaracterizado? Então, a gente já falou aqui sobre vários exemplos do que a gente pode mudar, do que pode trazer problemas, o que a gente tem que se preocupar. Dentro da própria LGPD tem toda uma definição de quais dados devem ser protegidos de acordo com a lei para a proteção dos dados pessoais, né, mas também tem essa relação que o Silvio acabou de comentar em relação à parte de negócios, né, a parte industrial também. Mas o que a gente pode trabalhar? Então, bom, por exemplo, né, nomes, endereços, CPF, CNPJ, então são todas as informações que você consegue atribuir a alguém ou que você consegue atribuir uma informação direto a um dono, né, direto a um titular. Então, essas informações, esses dados podem ser descaracterizados. E até alguns exemplos, né, em relação aos nomes, você pode atribuir algum identificador, endereço você pode atribuir regiões, né, que você tem a chave de retorno para essas regiões, CPF, CNPJ, existem hoje ferramentas de criar CPF fake, CNPJ fake, né, ele faz um mapeamento de para e você consegue armazenar essa tabela de qual que é o de para e também valores numéricos, como a gente comentou anteriormente, né? Eu trabalho com dado de exame médico, por exemplo, e eu não quero que as pessoas descubram quais são os valores que eu estou medindo, né? Então, quais são o que eu estou medindo em relação a cada um dos exames. Então, você pode descaracterizar essas informações adicionando um percentual chave ou colocando algum valor adicional ou mudando a própria escala também. Bom, eu vou passar para o Silvio agora, para você, se puder compartilhar sua tela, Silvio, trazer alguns exemplos para nós aí em relação à descaracterização dos dados utilizando o Python. Certo. Bom, enquanto você arruma a tela, até só comentando aqui, a gente está trazendo aqui em relação ao Python, porque como comentei anteriormente, hoje a gente tem muito mais o uso do Python em relação ao uso de inteligência artificial. Como a gente está focando bastante nesse tema de inteligência artificial, estamos trazendo aqui alguns exemplos de como descaracterizar os dados em relação ao Python. Supondo que você vai trabalhar com a exportação de um CSV para um terceiro fazer uma análise, por exemplo. Mas também existem ferramentas que você pode utilizar no seu sistema direto em banco de dados, direto em SQL, para você fazer tratamento e anonimização dos dados. Bom, Silvio, passo a palavra para ti. Opa, obrigado. Ó, aqui é um exemplo, são exemplos bem simples, né? Então eu vou mostrar aqui alguns códigos e vou mostrar alguns cenários, né? Então, aqui basicamente eu estou usando algumas bibliotecas para trabalhar com a manipulação de dados, né? Enfim. E aqui eu estou abrindo um CSV, que eu estou chamando de uma base de pacientes que fizeram um teste para diabetes, né? Então, quando eu carrego aqui, eu estou mostrando apenas alguns registros, né? Então aqui tem bastante informação, né, sobre o aspecto, o resultado do exame, a idade da pessoa, quantas vezes essa pessoa ficou grávida, enfim. E aí tem o resultado, positivo ou negativo, né? Então isso é um exemplo de uma informação muito sensível você passar, porque alguém poderia, sei lá, de repente conhecendo quem são os pacientes daquela clínica, específica desse banco de dados poderia descobrir ali, tentar fazer uma inferência aqui a pessoa teve 8 filhos, por exemplo. Eu sei uma pessoa que teve 8 filhos, passou pela clínica, foi fulano. Tá, e quanta ela tem diabetes? Então eu já sei, enfim. Então, para você esconder esse tipo de coisa, até mesmo para você, enfim, não deixar claro que isso se trata de testes positivos e negativos, você pode, por exemplo, usar um codificador, né? Então, aqui está a informação original e aqui estou codificando. Então, assim, eu criei aqui que eu estou fazendo, estou usando uma coisa chamada Label Encoder, né? Que ele automaticamente ele descobre quais são os valores unitários daquela coluna que eu estou tratando. Então, nesse caso, os valores unitários aqui são positivo e negativo, só há 2 valores. Ele já descobre e já associa classes, 0 1 no caso. Então, eu crio essa classe aqui, e aqui eu uso esse método fit transform. Então, ele vai transformar essa coluna em uma coluna que estou dando esse nome class de categoria, né? Enfim, para alterar o nome, aqui eu estou mostrando, imprimindo os valores, né? Então, aqui no primeiro caso, estão vindo os nomes, né? Testou positivo, testou negativo. E aqui já está vindo 0, 1. Então, assim,
Você poderia, por exemplo, aqui, claramente você poderia fazer passando esse dado para um terceiro, se você mandar esse dado como 0 ou 1, por exemplo, em vez de mandar como positivo ou negativo, você pode falar assim, olha, eu quero que você faça uma análise desses dados, identifica para mim o que leva um paciente com essas características a pertencer ao grupo 0 e o que leva a pertencer ao grupo 1. Você não precisa dizer o que é 0 e 1. Aí esse cientista de dados vai receber isso e ele vai falar, ah, tá, olha, eu percebi aqui que para pertencer ao grupo 0, a pessoa tem que ter uma certa idade, então na maioria das vezes ela tem uma certa idade, enfim, tem peso, enfim, teve tantos filhos e tal. Então você consegue concluir algumas coisas falando, ó, isso é o que leva uma pessoa a pertencer ao grupo 0, isso é o que leva a pessoa a pertencer ao grupo 1. Pode ser testou positivo ou negativo, pode ser algum outro tipo de teste que a pessoa fez, não necessariamente diabetes, pode ser qualquer coisa, né? Fica 0 e 1, né, genericamente. Então, isso é um exemplo. Inclusive, isso é algo que a gente usa, até por, os algoritmos, né? Eles não aceitam esse tipo de dados categóricos em texto, né? Normalmente, então a gente realmente usa o 0 e 1, né? Então, isso já é algo que o cientista de dados faria, né? Então, você já manda assim, ele não sabe se está relacionado com teste positivo ou negativo ou com alguma outra questão daquele paciente. O paciente pagou o último boleto ou não, sei lá, poderia ser qualquer coisa, né? Que você está escondendo. Então, esse é um exemplo bem simples. Um segundo exemplo que eu estou trazendo aqui é uma base didática, né? Que usa-se muito para exercícios, né? Em cursos, né? Para aprender sobre machine learning, que é sobre criminalidade nos Estados Unidos. Uma base que eu vou rodar aqui, ó, trazendo alguns registros. Ele mostra o estado, então são 50 estados, né, nos Estados Unidos, aí mostra o nível de assassinatos, a quantidade de assaltos, a população urbana, isso aqui acho que é por milhão, se eu não estou enganado, e o nível de estupros, quantos estupros teve no período. Então, assim, olhando isso aqui, você consegue saber exatamente, por exemplo, eu sei que o Alasca teve o nível de estupros mais alto que no Alabama, por exemplo. Então, isso é uma informação. Digamos que essa informação não é pública. Digamos que, vamos projetar um cenário, que essa informação foi coletada por algum órgão do governo, alguma entidade que coletou isso e vai tomar decisões em cima disso. Por exemplo, vai ter uma delegacia especializada em estupros no Alasca, por exemplo, porque há muitos estupros por lá. Não é, é uma informação muito estratégica que não vale a pena se tornar pública, né? Se você for parar para pensar em termos de políticas públicas, externar isso, porque isso poderia virar notícia, sei lá, alguém falar, nossa, olha, com o nível de estupros no Alasca, o nível de assaltos e tal, e você não quer isso. Então, por outro lado, você precisa analisar os dados e passar para alguém. Então, qual uma técnica bastante simples que você pode fazer aqui? Então, eu vou mudar o nome das colunas, ó. Então, por exemplo, eu rodei aqui, ó, onde estava murder, assalto, urban pop e rape, a gente alterou, usando esse comando, né, o rename das colunas, e isso aqui você pode manter como um dicionário de dados. Então, o seu cientista de dados vai analisar, olha, para o estado do Alabama, a característica M tem esse nível, a característica A tem esse nível. Ele não sabe o que é M, o que é A, né? Porém, aqui como você pode ver, o estado ainda está aberto. Então, assim, até tudo bem, a pessoa até não sabe do que se trata esses indicadores, mas pode imaginar que são indicadores de alguma coisa. E aí pode tentar fazer alguma inferência para descobrir do que se trata, né? Aí você pode codificar também essa coluna de estado. Então, por exemplo, a gente vem aqui, eu usei o mesmo código, né, de codificar e estou transformando. Então, o estado aqui, eu vou dar aqui. Então, onde está? Aqui. Eu criei uma coluna nova aqui, chamada EST,
então não é mais state, é EST, uma coisa que não remete necessariamente a estado, né? Pode ser qualquer coisa. E estou fazendo essa transformação do label encoder aqui do estado. Então, o estado agora está 0, 1, 2, 3, 4, eu já não sei mais do que se trata. Eu sei que é alguma categoria, eu vou informar isso quando eu passar esse dado, eu sei que são categorias importantes para mim, mas eu tenho que informar, obviamente, tenho que informar que não é um valor contínuo, né? Nem aleatório, é uma categoria, tem que ser encarada como uma categoria, né? Senão não faz sentido na análise. Mas o ID se mantém aqui, ó. Então até eu vou colocar uma outra célula, eu vou rodar ele todo, tá? Que aí você vai ver que como são 50 estados, né? Então vai de 0 até 49, né? E aí ficou os IDs aqui até 49. Basicamente, como são estados, tem uma entrada nessa tabela para cada estado, então vão ter 40 entradas aqui. Então, com isso, assim, mas você vai falar, mas o estado está aqui ainda. Sim, você tem que ter o depara, né? Como o Miriam comentou, você tem que voltar, né? De alguma maneira. Então, você pode manter aqui o ID, que esse é no nosso caso aqui, né? Esse exemplo bem simplificado, ele é o nosso depara, mas aí você mantém o estado, mantém esses indicadores e mantém esse código. O que você vai entregar para a sua empresa terceirizada? Aqui, ó, por exemplo, eu fiz uma seleção de colunas, ó, e eu não coloquei o estado nessa seleção de colunas. Ó. Eu estou rodando aqui. Tá aqui, ó. Eu estou mandando a coluna M, A, U, R e ST. E não mandei o estado. Então eu poderia, depois que é feita a análise e que tem um resultado, e eventualmente vier algum valor de interesse que eu estou pedindo em cima de cada linha, eu posso depois acoplar essas linhas, por exemplo, com essa coluna aqui, ó, com o estado, ó, e aí eu vou ter o nome do estado. Eu, como dono do dado, vou ver o nome do estado e vou poder avaliar o resultado, comparar com as características, enfim, e voltar atrás e saber identificar. Tá? Agora, vamos pensar num outro cenário. Imagina o seguinte. Imagina que... Deixa eu fazer um head aqui. Eu vou fazer na tabela original aqui, para ficar mais claro o que eu quero explicar aqui, né? Imagina que, sei lá, eu sou um órgão do governo, eu divulguei dados sobre Estado, e em um certo momento eu divulguei dados sobre níveis de assassinato, por exemplo. Digamos só que seja o nível de assassinato do ano passado. Passou um ano, e aí eu estou divulgando agora os níveis de assaltos do mesmo ano, do ano passado. É que eu demorei para, digamos assim, eu demorei para contabilizar. De assassinatos eu já disponibilizei, já está lá. E agora eu tratei para esse mesmo ano nível de assalto e vou divulgar. Só que aí eu quero anonimizar. Então eu faço todo o processo de anonimizar. Mas digamos que esse nível de assassinato está aberto, já se tornou público por alguma razão. Então, você vai colocar o nome do estado, uma informação pública e uma informação nova. E aí você descaracteriza tudo. Aí cai naquele cenário que o Muriel falou. Como esse nível murder aqui é conhecido, e eu tenho 50 estados, alguém poderia pensar assim, será que essa coluna M aqui, que já se tornou pública, que eu sei que para os estados, porque eu sei que o nível de assassinato para cada estado já se tornou público, será que tem alguma coisa a ver? Aí eu comparo e descubro assim, puxa, não, tem tudo a ver, realmente o Alabama é 13, o Alasca é 10. Nossa, eu acho que ele descaracterizou, então chegou, por exemplo, eu entreguei para o parceiro essa tabela, mas, por exemplo, com esse nível M, que já era conhecido, que já está público, e aí alguém olhou, fez uma investigação, fez um Google, descobriu, isso aqui é murder. É murder, isso aqui estão estados. Então isso aqui eu consigo dizer que esses são níveis indicadores do estado, por exemplo, do Alabama, tal. Então, você consegue, a partir de um indicador que já era conhecido, por exemplo, descobrir os outros, aquela inferência indireta, né? Uma forma que você pode fugir disso é mudar também a escala dos seus valores. Então, aqui é um exemplo onde eu estou colocando no X, no caso, diversos valores aqui, valores aleatórios, e estou mudando a escala para ficar alguma coisa entre -1 e 0.
Então, esses valores estão aqui, ó, 110, 200, 120, 800. Eles transformam isso aqui, ó, menos 1,00, menos 1,00. A segunda, menos 9, menos 1, e por aí vai. Então, eu vou... desculpa, aqui é 0,9, que aqui tá menos 1, né? Eles estão entre 0 e menos 1. Então, aqui eu estou alterando a escala. Então, fica mais difícil. E outra estratégia que eu posso utilizar é alterar a escala e esconder a porcentagem. Então, por exemplo, nessa nossa mesma base, ó, digamos que essas 3 informações já se tornaram públicas. Então, tudo bem, estou mandando anonimizado, estou mandando estados anonimizados, mas a informação de estupro, eu estou mandando agora como uma novidade, junto com esses. Mas aí a pessoa, como eu disse, a pessoa vai olhar isso aqui, vai procurar no Google, sei lá, em algum lugar, vai descobrir, falar, tá, então isso aqui, ele anonimizou, mas isso aqui refere-se a um certo estado, uma certa informação. Então você poderia, por exemplo, trocar a escala. Digamos que o R fosse a informação pública, né? Então eu simplesmente dividi por 2 e não vou dizer que eu dividi por 2. Eu só dividi por 2. Então eu peguei aqui 21,2 e mando 10,60. E não mando R, óbvio, né? Aí eu vou enviar toda essa informação com esse R que é público, que já é conhecido, mas eu mando com outro valor. E não digo a porcentagem, no caso aqui 50%, por exemplo, dividir pela metade. Aí ele vai obter isso aqui, vai fazer todas as análises, e aí depois eu consigo recuperar. É importante frisar que você tem que tomar cuidado para fazer isso aqui, porque isso interfere, né, efetivamente no resultado, né? A dimensionalidade dos dados é uma coisa que influencia nos algoritmos de machine learning, né? Então, o mais correto é você diminuir, eu estou trazendo uma coluna, mas o mais correto seria talvez diminuir todas ao mesmo tempo, né? Para você manter um pouco da dimensionalidade, né? Mas assim, é uma primeira forma, uma primeira iniciativa, né? Isso já, né, em casos como esse, bem lineares assim, funciona bem. Então essas são algumas das técnicas, enfim, exemplos bem simplificados aí, que você pode utilizar para entrar nessa questão de anonimização aí, e Exato. descaracterização. Até complementando essa questão que você comentou, né, Silvio, em relação a tirar a escala de todos os valores e tudo mais, fazendo uma conexão direta com o que eu tinha explicado antes, seria o papel do controlador aí, nesse caso, tomar essa atitude e guardar esses valores e saber onde estão essas chaves, né? Como retroceder aos dados originais e quem que está com o deparo. Esses são os exemplos mais em relação a trabalhar com os dados para deixar eles úteis ainda, né? Mas aí, como a gente comentou anteriormente, existe a questão da criptografia, que se aplica muito mais em relação aos usuários, a identificação de usuários, do que em relação aos dados em si, mas aqui são exemplos que a gente muitas vezes quando precisa alterar a informação, mas ainda ter acesso a ela para conseguir utilizar ela. Se a gente criptografasse, por exemplo, esses valores numéricos, a gente não conseguiria trabalhar com eles. A gente teria algum problema aí para conseguir trabalhar com os dados criptografados, né, esses dados numéricos. Também outra coisa que aqui nós estou dando um exemplo de uma chave bem simples, né, de 0 a 49, né? Muitas vezes as empresas usam uma mesma chave para identificar várias coisas ao longo do banco de dados, né? Então, quando ela te passa um conjunto de tabelas, tem o ID aí ela não diz diz que é o usuário, mas tá, tudo bem, mas descaracteriza tudo. Mas aí você olhando para aquele ID, você vai, obviamente, você vai ter que fazer merge em tudo. E aí, se aquele ID for alguma coisa significativa do domínio, por exemplo, sei lá, o número de RG, o número de CPF, alguma coisa que remeta a alguma informação, alguma identificação específica do sistema, alguma coisa que dê para voltar, além de você conseguir achar o usuário, você também pode achar nas tabelas, que até eventualmente a empresa passou como tabelas independentes, né? E aí a pessoa pode ir fazendo os depara ali e descobrindo, tá? Então é importante cuidar dos índices também, né? Muito bem. Bom, eu acredito que, retornando aqui,
Muito bem. Bom, acredito que para a nossa apresentação de hoje seriam esses os temas, né? Seria esses os tópicos que a gente gostaria de trazer como um nível mais introdutório, trazer quais são os tópicos principais. Então, só recapitulando em relação a quais são esses tópicos principais que a gente tem para entrar dentro da aplicação, né? Introduzir a inteligência artificial dentro das indústrias, dentro do comércio. E também como você pode se preparar, né? Com o que você tem que prestar atenção, principalmente em relação às leis, a LGPD e também a sensibilidade dos negócios, e mostrar alguns exemplos, né, do que poderia ser aplicado e de como que você poderia descaracterizar a informação. Então, mais uma vez, obrigado pela participação de todos que estão assistindo. Espero que tenha sido relevante para vocês esse conteúdo. Em caso de dúvidas, né, em relação ao conteúdo em si ou também aos serviços do Hub de Inteligência Artificial, pode entrar em contato comigo pelo e-mail que está aparecendo, então muriel.mazeto@sistemafiep.org.br. E aí eu posso responder suas dúvidas por e-mail ou até mesmo agendar uma chamada com quem tiver interesse. Então, bom, mais uma vez, Silvio, eu quero agradecer pela participação, por todos esses exemplos e também pelos seus comentários. E até a próxima. Eu que agradeço aí, pessoal, e a gente se vê na próxima. Obrigado. Obrigado. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam gostando do evento. Então, basicamente, nessa sessão que eu vou participar, eu vou responder algumas perguntas e vou também deixar alguns depoimentos aqui em relação ao mercado de trabalho e à inteligência artificial aqui no caso. Bom, eu me chamo Daniel, então, eu sou analista de sistema por formação e também tenho mestrado em bioinformática, que foi onde eu comecei a ter um pouco mais de aprofundamento no que é inteligência artificial. E ambas as titulações foram tiradas na UTFPR. No último ano também eu participei do Hub de Inteligência Artificial do Senai, onde eu consegui, na verdade, além de resgatar alguns conhecimentos que eu já tinha passado pelo mestrado, aprofundar eles ainda mais em conhecimentos e técnicas de IA e também de Data Science voltado para o mercado de trabalho, no caso, que eram, ou que são, no caso, problemas reais dos parceiros que estão dentro do Hub também. Enfim, no caso, de alguma maneira as empresas queriam, então, de algum certo modo, inovar ou testar novas metodologias alinhando a inteligência artificial para algum problema específico. Então isso foi muito bacana porque trouxe, além de um universo cheio de possibilidades dentro do que é a inteligência artificial no meio acadêmico, a gente acaba trazendo isso para o mercado de trabalho também. E a gente acaba percebendo que há muita coisa que pode ser feito junto a esse desenvolvimento, junto a essa metodologia e essas tecnologias. Enfim, antes disso também, dando um panorama um pouco mais abrangente, eu tenho aproximadamente de 5 a 6 anos com desenvolvimento web e em decorrência do aumento, na verdade, desses profissionais de inteligência artificial no mercado e data science, eu acabei optando por me aventurar um pouco mais nessa vertente sobre inteligência artificial e o que ela pode fazer, na verdade, pelas empresas, enfim, para fortalecer, no caso, empresas e indústrias propondo produtos ou, enfim, fazendo testes de qualidade e tudo mais. O que você basicamente quase tem vertente para qualquer coisa em IA das empresas, por exemplo. Enfim, você pode desenvolver produto, pode fazer teste de qualidade, pode fazer detecção de EPI, enfim, tem uma vasta variedade para essas coisas. E no mais é isso. Enfim, com a Covid também algumas coisas foram se intensificando dentro do universo de tecnologia, acredito que isso é bem claro para todo mundo. E de modo geral a tecnologia tem que servir a gente, né, de um modo em que torne nossa vida mais fácil, mais segura e enfim, a gente consiga ter melhores resultados a partir disso. Então por isso que a vertente do Hub é bem bacana e é bem interessante nesse ponto. Falando um pouquinho mais sobre a minha formação, então, de mestrado, na verdade, o meu curso, por ser bioinformática, então ele tenta atrelar técnicas, na verdade, já de computação, independente se seja IA ou não, mas que consiga resolver de algum certo modo os problemas e buscar respostas em dados biológicos, no caso.
A gente trabalha basicamente com informações e sequências de DNA e RNA, aí vai depender da vertente que você está trabalhando, mas nós trabalhamos com DNA no caso, e trabalhamos com um conjunto específico de elementos transponíveis e elementos não codificantes. Na verdade, nós queríamos achar qual é a correlação para que eles tenham esse envolvimento. Na verdade, acredita-se que no-code tenha vindo de juntaposição, que na verdade é sobreposição de dois elementos transponíveis, e que na verdade esses elementos não codificantes, esses RNAs não codificantes, são muito importantes para poder fazer regulação e, enfim, regulação e não regulação da célula em determinado tipo, produção, por exemplo, de tais proteínas, vamos dizer assim. Existem vários já no-codes que são catalogados e a gente teve como foco específico em plantas. Por que plantas? Plantas é um universo subexplorado e que ultimamente tem sido amplamente sequenciado. Então falta muita informação e falta muita informação concisa sobre esses dados. A gente tem muita informação, na verdade, mas a gente tem muitos dados, mas na verdade tem pouca informação. E esse é o universo em que computação ajuda muito a gente entender bastante coisa. Volume não significa conhecimento, então a partir do momento que a gente tem muitos volumes, a gente precisa começar a traçar perguntas para que se chegue em respostas e aí sim, nessas respostas a gente consiga correlacionar algum tipo de conhecimento, para que isso seja benéfico, para que isso possa ser publicável, enfim, todas essas partes acadêmicas aí que são necessárias. Dentro do meu mestrado, nós utilizamos basicamente redes neurais e árvores de decisão. Árvore de decisão, na verdade, nós fizemos um contrabalanço, mas o foco maior foi em redes neurais. Acredito que hoje deve ser um dos algoritmos mais utilizados e que de fato tem resultados bem interessantes. No entanto, como nós não sabemos necessariamente como se caracteriza uma sequência, por exemplo, de 2.000 nucleotídeos, que seriam 2.000 letrinhas, vamos dizer assim, dentro do que é um elemento transponível, isso porque tem elementos transponíveis gigantescos, isso é só um exemplo no caso dessas 2.000. Há também elementos transponíveis que são muito fragmentados, na casa de 50 a 200 nucleotídeos. Então isso é muito complexo da gente modelar. Então nós precisamos, aqui no caso, utilizar um passo anterior, que seria as feature extraction e as feature selections. Nós precisamos avançar no sentido de que nós precisamos caracterizar essas sequências para que num momento posterior nós pudéssemos classificar essas informações, se eles são TEs de algum tipo, de um tipo X, de um tipo Y, enfim, se estão dentro de um subgrupo, porque a hierarquia de elemento transponível é um tanto quanto complexa e bem morosa, vamos dizer assim. Existem três, basicamente, hierarquias, 3 níveis de hierarquia, e abaixo desse nível você ainda pode ter cada elemento dentro de uma família através das suas características de similaridade ou não dentro daquela sequência. Enfim, inteligência artificial a gente conseguiu, na verdade, a gente fez um classificador, a gente conseguiu resultados bem interessantes, mas ainda assim era bem complicado a gente poder expor no sentido de que ele classificava muito bem. Ele ia muito bem, sim, para determinados tipos de sequências, ele tinha tinha uma acurácia bem alta e conseguia fazer uma separação bem bacana do que acontecia, só que o universo de elemento transponível é um tanto quanto complexo, então isso foi um fator limitante e ficou, enfim, a gente até postergou, a gente fez uma publicação, na verdade, durante o mestrado e também postergamos mais uma outra para a gente poder catalisar melhor esse universo das informações, e é um paper que deve estar saindo aí em breve também. Então, no meu mestrado eu consegui fazer, basicamente, uma publicação e uma outra pesquisa que se desdobrou dessa informação. Mas, de modo geral, nós utilizamos rede neural, nós utilizamos scikit-learn mesmo, então a gente foi por todo esse viés. Para feature extraction e feature selection, nós utilizamos Camer, existem sete informações aqui, como havia dito, então nós utilizamos algumas técnicas para fazer esse levantamento e caracterizar essas sequências, e agora eu estou com o rascunho aqui, a gente consegue continuar.
Foram utilizados então conteúdo Camer, que é a combinação de 1 até 6 letras, 6 nucleotídeos no caso. Nós utilizamos também conteúdo GC, que é a composição guanina, citosina, que existe nessa sequência, que dá mais estabilidade também para a sequência. E isso é muito importante porque requer menos energia e todo o organismo é voltado e pautado em cima disso, pela economia de energia para se fazer todas as funções vitais, vamos dizer assim. A razão também de guanina e citosina em relação à sequência completa. Se há existência de ORF, que no caso é Open Reading Frame, que seria a abertura para poder fazer codificação de proteína, por exemplo. Que no caso são parte codificante, né? Gene codificante. O tamanho dessa sequência também a gente levava em consideração. A composição estrutural, uma vez que determinados tipos de elementos transponíveis sempre têm genes proteicos específicos. Então, isso a gente também contabilizava para poder fazer esse tipo de detecção. E basicamente era isso. Isso era a composição de seleção de características. De extração de características, perdão. A seleção a gente acabou utilizando então algoritmos de... deixa eu ver aqui. A gente acabou utilizando o Best First, porque dentro do que a gente tinha ali era a melhor abordagem para um resultado preliminar interessante. Existem outras abordagens também, muito mais extensas e que dão resultados bacanas, mas a gente testou e por final a gente não houve muito ganho em relação a isso. Houve também técnica de cross-validation para a gente não tentar enviesar o modelo na hora do treinamento e também na hora de seleção das características, né? Então a gente fez essa rotatividade pelas sequências e basicamente foi isso. Nós utilizamos também alguns algoritmos um pouco mais consagrados, vamos dizer assim, mais utilizados, que foram algoritmos genéticos e lógica fuzzy para resolver algumas coisas. Mas, de modo geral, a gente acabou incorrendo ainda nas redes neurais. Então, isso basicamente é um pouco do meu overview sobre o que eu fiz e como foi feito o meu mestrado dentro da proposta de construir um classificador de elemento transponível que seja capaz e eficiente para separar essas sequências. Bom, como previamente eu acabei dizendo um pouco sobre a minha formação de mestrado, no caso a minha experiência no mestrado, agora eu vou falar um pouquinho então sobre a minha experiência no mercado de trabalho. A minha experiência no mercado de trabalho começa em 2013, na verdade, onde eu inicio ainda na graduação na parte de front-end. Eu acabei iniciando nessa parte. O web era uma tecnologia, eram tecnologias e ainda são tecnologias muito em alta e que facilitam bastante e estão menos desprendidas, vamos dizer assim, de desenvolvimento para desktop, propriamente dito. É um desenvolvimento web. Hoje a gente também tem uma extensão muito grande do que é o desenvolvimento front-end também para aplicativos mobile, então acho que essa era a ideia também de web, facilitar esse desenvolvimento para o mobile. E eu comecei como front, no caso, numa das agências que eram bem interessantes em Londrina, atendiam bastante artistas, no caso. E eu comecei lá como front, eu iniciei aprendendo tecnologias de linguagem, por exemplo, HTML, CSS e programação JavaScript e jQuery, que são basicamente aí os pilares para se fazer um front adequado, vamos dizer assim. Obviamente, em 2013, Angular estava, na verdade, acho que começando a tomar corpo e interesse também pelos desenvolvedores em utilizar, mas acredito que talvez em 2014 ele veio com bastante força. Ainda assim, eu era júnior, não tinha nenhuma experiência em desenvolvimento, então foi muito bom para mim, que me abriu muitas portas e me abriu um universo muito grande sobre o que é o desenvolvimento web, o que você precisa se preocupar com o desenvolvimento web, enfim, todas as técnicas e pensamentos para se ter um site usual também. Pouco se falava disso naquela época, mas ainda assim eram tópicos que estavam chegando, vamos dizer assim. Então dá para falar que talvez eu peguei uma época bem bacana da web, que foi uma transformação muito grande, onde a gente começa a parar de fazer sites somente textuais e com pouca ousadia
e acaba enfim, se jogando em sites um pouco mais despojado, vamos dizer assim. Ainda mais porque nessa primeira agência que eu trabalhei, a gente lidava com artistas, então assim, era comum você ver sites, né, muito chamativos, vamos dizer assim, com muita cor, com muito efeito. Então isso também foi uma coisa que me ajudou bastante, porque eu aprendi a como fazer toda essa dinâmica de um site interativo. Depois de alguns anos, na verdade, eu fui para back-end também, mas enfim, isso é uma experiência um pouquinho mais para frente. A gente usava tecnologia em design e Adobe, enfim, a gente recebia essas coisas dos designers para a gente poder fazer os cortes de HTML e adequar toda uma estrutura ali, tanto de front para o cliente fazer o uso, né, quanto também de front para quem está usando o painel administrativo também poder alimentar essas informações. Eram projetos bem bacanas, muito interessantes, cresci bastante e, enfim, após a saída nessa empresa eu fiquei mais ou menos um ano e meio e por fim acabei mudando de empresa também em decorrência a ter finalizado a faculdade, buscando novos horizontes e tudo mais. E uma das propostas dessa outra empresa é que eu também poderia me lançar um pouco em back-end, no caso, que era um desejo que nessa outra empresa era um tanto quanto complicado. Partindo desse princípio, eu mudei de empresa, entrei lá como front também e alguns anos depois acabei tendo uma vivência maior com back-end. Hoje eu consigo dizer que eu consigo fazer um projeto do zero, tanto de front quanto de back, em cima das tecnologias atuais. As mesmas coisas no caso. Hoje teve a inserção que eu tenho um pouco mais de afinidade e familiaridade com React, que são ferramentas interessantes e que você consegue ter uma dupla profissão, vamos dizer assim, aprendendo um framework só. Não necessariamente só isso, óbvio, tem muito mais coisas a fundo, mas com React você consegue tanto fazer desenvolvimento web para browser, ou web app no caso, ou você também consegue fazer aplicativo. Obviamente muda algumas coisas de sintaxe e organização e tudo mais, mas de modo geral são ferramentas que te dá a possibilidade dessas informações, de fazer essa dualidade de desenvolvimento. Ainda assim, HTML, CSS e JavaScript são elementos muito fortes e muito presentes para quem quer ser desenvolvedor web ou desenvolvedor front-end ou full stack no caso. Existem frameworks que você consegue também fazer desenvolvimento de painel sem depender, por exemplo, de linguagens como C#, qualquer coisa .NET, por exemplo, Visual Basic, mas acho que isso nem é usado mais, ou se é usado é muito pouco. Ou em problemas específicos, obviamente não que nenhuma linguagem seja melhor que a outra, todas são todas são boas dependendo do seu objetivo de desenvolvimento. Sim, vamos deixar isso bem claro aí. Mas enfim, você consegue, na verdade, se você tem domínio de JavaScript, fazer tudo sem necessidade de aprender outra linguagem. Obviamente, você vai ter que aprender linguagens como CSS, estilização, noções de estilizações, noções de tags, por exemplo, para que de fato agregue mais ao seu trabalho e ao desenvolvimento, por exemplo, do seu site ou enfim, do seu web app ou do seu aplicativo em si. No final, como eu mudei de empresa então no meio de 2014, eu comecei em 2013, mudei de empresa no meio de 2014 e no começo de 2018 eu decido então na verdade fazer meu mestrado, que é um pouco do depoimento que eu deixei no vídeo anterior, no momento anterior aqui a essa exposição aqui da minha área profissional. Quando eu mudei de emprego, na verdade não houve muito ganho de tecnologia, foi isso. Consegui também aprimorar em termos de framework de JavaScript, utilizando o React, por exemplo, em alguns projetos, mas basicamente foi isso. Não teve o universo de full stack é um tanto fechado. Você usa geralmente os frameworks que tem disponível, que os melhores e os mais utilizados são Angular, React e Vue.js. Eu tenho bem pouco assim de curiosidade de Vue, até fui atrás, mas não tenho domínio sobre ele. React é um pouco maior esse domínio. Tanto quanto pela facilidade também de desenvolver aplicativo. Então acredito que seja um framework bem aceito aí pelo mercado de trabalho.
Mas basicamente foi isso. Houveram também alguns projetos bem bacana. Tenho parte ainda em alguns projetos, como por exemplo a Vectra Construtora, que é de Londrina. Deixa eu ver mais algum outro projeto. Tem alguns sites menores também que a gente acaba fazendo para clientes menores, mas enfim, o que me vem na cabeça é a Vectra, que é uma empresa bem grande em Londrina, que tem um baita histórico. E que eu pude fazer parte desse projeto através dessa empresa que eu trabalhei nesses tempos atrás. Bom, agora falando um pouco então sobre o início da jornada na inteligência artificial. Após o mestrado, então, todas essas experiências que eu tive de formação, de faculdade, de, enfim, desenvolvimento, experiência no mercado de trabalho, enfim, até também a opção de fazer um mestrado um tanto quanto tardio, se parar para pensar, geralmente o pessoal sai da graduação e vai fazer um mestrado, mas enfim, eu queria e estava buscando um horizonte maior, estava buscando aperfeiçoamento profissional, enfim, titulação, tudo mais. Foi muito boa a experiência do mestrado, não me arrependo e até na verdade recomendo, com algumas ressalvas, mas recomendo. Minha jornada de IA então começa quando eu saio do mestrado e o Senai acaba abrindo um processo seletivo para poder fazer parte dessa residência. Como eu havia tido bastante afinidade com inteligência artificial e queria sim aprender mais para me jogar num mercado de trabalho novo e recente, na verdade, que é uma demanda muito crescente sobre cientistas de dados e arquitetos de inteligência artificial, arquitetos enfim, toda essa base que envolve inteligência artificial, e a gente hoje em dia está gerando muita informação. E a gente precisa, muito dado na verdade, a gente precisa dar peso e tentar achar referência nessas informações que são geradas. Então, as empresas se veem, na verdade, num novo desafio, vamos dizer assim, da tecnologia, onde elas param de olhar para o que está se acontecendo no mercado e tenta, através do mercado, absorver o que o mercado está buscando. Então, a inteligência artificial, de modo geral, te dá esse poder. Obviamente, existem várias técnicas para fazer isso, várias metodologias, vários, enfim, softwares também que te ajudam a tomar essas medidas de decisão. Mas ainda assim, requer novos profissionais e profissionais que tenham capacidade de fazer esse tipo de transação. Tanto do que é informação, tanto do que é dado, e transformar isso em informação e conhecimento, e que possa ser usado também pela empresa em alguma eventual tomada de estratégia. Em alguns cases mais pra frente a gente vai falar disso e é bem interessante. Enfim, participei do processo seletivo do Senai, foi um processo bem tranquilo, respondi algumas perguntas, teve teste de lógica, teve algum teste de conhecimento geral em relação à inteligência artificial e também houve teste de inglês. Foram testes bem tranquilos, assim, não tão muito tranquilos, porque é um processo seletivo ainda, mas foi bem bacana. Após isso, então eu fui aprovado e a gente partiu para uma entrevista, na verdade, presencial não, online no caso, até porque enfim, eles precisavam entrevistar mais gente também. Foi uma entrevista bem bacana, foi uma entrevista bem positiva, eu consegui entender o que é o programa, qual que é o intuito do programa e o que o programa quer fazer também em relação a esses parceiros que fazem parte desse universo novo também que está chegando agora. E foi muito bom porque o programa de modo geral me surpreendeu as expectativas. Até então eu não tinha expectativas muito altas, mas foram expectativas que foram supridas. Houve muito projeto, houve muito desafio, foi um crescimento bem interessante dentro do que se pode, na verdade, solucionar com elementos e com metodologias de IA. Mas foi basicamente isso, foram informações muito valiosas na entrevista e que também o programa, por fim, acabou trazendo uma experiência muito bacana para todos os residentes, acredito eu. Ao entrar no programa, então, quando foi definido o primeiro dia de ingresso ao programa, algumas coisas ficam tanto quanto mais claras também para mim, no sentido de que o programa, na verdade, foge um pouco do viés do que é a ideia acadêmica. A ideia acadêmica é você estar pesquisando e você estar na borda do conhecimento, vamos dizer assim. Basicamente, a academia, a responsabilidade acadêmica social é essa. Você está na borda do conhecimento e tentar propor coisas novas e diferentes dentro do universo de pesquisa. Já no Hub, a gente tem uma vertente um tanto quanto diferente. O Hub tem uma vertente de que chega um parceiro com um determinado tipo de problema, num escopo,
e a gente precisa utilizar ou automatizar, ou enfim, tirar informações do que ele tem como dado, por exemplo, para que a gente consiga dar um retorno para ele. Então, não necessariamente você está lidando com conhecimentos de borda, mas existem certos tipos de conhecimento que já suprem a necessidade de uma resposta efetiva para o parceiro. Por exemplo, a gente não precisa criar nada do zero para o parceiro, a gente acaba tendo que, dado o escopo dele, o que hoje há no mercado ou há na academia que já foi publicado ou tem de software que pode ser benéfico para ele em determinado tipo de escopo. Então essa proposta foi muito bacana, muito interessante, porque não necessariamente você precisaria estar sempre buscando ou desenvolvendo ou pesquisando coisa nova. Então era algo mais rápido, mais conciso e que já poderia ajudar e dar resultados muito eficazes para os parceiros. Então essa visão do Hub foi muito interessante e ela é valiosíssima quando você para pensar em termos de profissional e experiência. Porque não necessariamente as empresas querem pesquisadores, mas elas precisam de alguém que consiga caminhar entre o que o mercado acadêmico está oferecendo, por exemplo, dado as suas publicações e tudo mais, o que eles têm avançado e o que pode ser aplicado também à indústria ou à empresa, por exemplo, num determinado tipo de serviço. Então isso é muito interessante, isso te abre os olhos e te dá uma visão muito maior do que somente cursos de pós-graduação. Não anulando um ou outro, você tem que ter sim conhecimento para isso. Mas às vezes o problema da empresa é muito menor e já foi pesquisado há muito tempo atrás. Então não necessariamente a academia às vezes anda alinhado com o mercado. Às vezes o mercado está um pouquinho mais para trás, com exceção a algumas empresas que são de fato de tecnologia e que estão em busca de novas tecnologias e estão fazendo novos desenvolvimentos. Não é isso que eu estou dizendo, mas é que em termos gerais, existem empresas ainda que carecem bastante de, por exemplo, alguma automatização para leitura de boleto. Isso geralmente é coisa simples de se fazer. Ou extração de características de um papel para alimentar um sistema de forma automática, sem que uma pessoa às vezes tenha que ficar digitando. Essa pessoa, ao invés de digitar, ela pode só conferir os campos, por exemplo. Então, acontece muito dessas divergências, vamos dizer assim. Então, o Hub te abre esse horizonte, e isso é muito bom. Bom, já adentrando então um pouco sobre o Hub, a metodologia adaptada e utilizada, no caso, é o Scrum. Nós temos então um líder de equipe, no caso que é o Scrum Master, e aí nós fazemos toda a rotina do que o Scrum propõe para que a gente possa avançar nos MVPs. A residência é composta por 4 MVPs, no caso, os parceiros podem ter 4 MVPs e eles podem selecionar 4 tipos de MVPs ou dar continuidade, por exemplo, nas sprints futuras. Como o Hub é composto de 4 sprints, então você tem aí 3 meses para poder fazer o acompanhamento, desenvolvimento ou inserção de novo projeto. Esses 3 meses nós não ficamos necessariamente em cima do que foi definido no escopo do parceiro, mas nós utilizamos ele também para tentar fomentar e buscar conhecimento nas aulas, já que o Hub tem como principal proposta você atrelar conhecimento, o que é, no caso, ministrado pelo pessoal do AI2 de São Paulo, que fazem, enfim, é um conselho, na verdade, entre USP, Unesp e Unicamp, se eu não me engano, de professores que estão ali para nos auxiliar nessa proposta do Hub. A partir disso, então, nós temos aí basicamente um mês de aula, um mês e meio de aula, e aí, a partir disso, a gente começa as sprints e trabalhar de fato nos problemas e montar todo esse MVP dos parceiros. A um ponto anterior, nós utilizamos então o escopo do parceiro para poder buscar, uma vez que as equipes já estão definidas. Geralmente essas equipes, para cada sprint existem 3 projetos que vão ser trabalhados então. E nessas 3 equipes existem 3 integrantes para cada equipe. Um deles é Scrum Master, os outros 2 também, enfim, os 3 acabam sendo desenvolvedores e buscador de solução nesse sentido. Com isso, a gente acaba tendo, então, para cada sprint, 3 entregas. Cada pessoa tem 3 entregas de 3 empresas diferentes. Justamente também há essa rotatividade das empresas para a gente poder experimentar e ter noção de nichos diferentes e como essas metodologias podem ser aplicadas em determinados tipos de nicho.
Então isso é muito bom. Por exemplo, nós tínhamos a Boticário na primeira turma, nós tínhamos a Rumo e nós tínhamos, por exemplo, a Farmigol, que era uma empresa agrícola, uma empresa de transporte e uma empresa de produto de beleza. Então isso é ótimo, porque na verdade cada uma tem uma proposta e às vezes uma solução pode conversar com a outra, uma vez que alguns tipos de problemas podem ser solucionados com tecnologias, na verdade, bem similares. Obviamente que existe um desenvolvimento e todo um crivo para que isso aconteça de modo correto, mas de modo geral, em alguns projetos podem ser partilhados a ideia e a técnica, no caso, né? Não necessariamente o produto, isso não existe. Cada empresa tem seu produto e a construção do seu produto. E vai requerer coisas diferentes também. E isso é um dos requisitos de IA também, né? Do escopo de IA. Ele pode ser compartilhado com algumas coisas, mas não necessariamente ele vai ser igual. Então, assim, você pode ter técnicas similares para empresas diferentes, mas com objetivos muito diferentes no caso, né? Então, esses objetivos também te dão nuances do desenvolvimento bem particular de cada nicho de empresa. Houve também algumas dificuldades, por exemplo, em relação aos dados. Existem algumas empresas que enxergam, talvez, e talvez seja porque é um tópico bem em alta, inteligência artificial como solucionador de problemas, mas na verdade não é. Inteligência artificial não é uma caixinha mágica. Então muita coisa precisa ser trabalhada para que de fato a gente consiga atingir esses objetivos. Dando aqui um exemplo que a gente viveu. Algumas informações, na verdade alguns dados, o que acontece? Precisa passar por um tratamento, você precisa remover informações que na verdade são espúrias, não são importantes para você nesse momento. Então aí recai sobre seria uma profissão um pouco diferente, que seria a data science. Como que a gente vai tratar e como a gente vai fazer uma ciência de dados que de fato talvez faça sentido. Obviamente, isso dentro do universo de IA é inevitável você acabar desprezando, porque em algum momento você vai ter que tratar dado, você vai ter que entender o que esses dados estão te levando, estão te caracterizando. Existem também metodologias para isso, você pode fazer plots, você pode fazer correlações, você pode fazer, enfim, uma infinidade de uso de outras metodologias para tentar entender o que esses dados estão te dizendo. E a partir daí, na verdade, modelar suas informações, caso você queira fazer um método classificador, ou enfim, um método de seleção, por exemplo, enfim, vai depender, na verdade. Dentro do universo de IA, tudo depende. Então, depende do seu escopo, depende dos seus dados, depende de bastante coisa. Existem informações que podem, sim, ser muito importantes e podem ser cruciais, na verdade, para definir se o projeto é de sucesso ou não. Mas, enfim, todos os projetos, de modo geral, a gente teve bastante sucesso. E conseguimos, acredito eu, alcançar o nível de satisfação dos parceiros quanto à residência também. Como eu havia dito, cada parceiro tem direito, na verdade, a 4 sprints e eles podem dar continuidade no mesmo projeto ou pode alternar para cada sprint um projeto novo. Isso fica a critério, na verdade, de cada parceiro. Obviamente, a gente opta como residente por novos desafios, porque a gente acaba também tendo um crescimento pessoal e profissional e uma experiência muito maior em relação aos desafios que o mercado de trabalho pode nos entregar. Acredito que é isso. Não sei se existe alguma dúvida sobre a forma conduzida e a metodologia do Hub, mas qualquer coisa a gente pode trocar e-mail também sem nenhum tipo de problema se ficar algum tipo de dúvida. Bom, caindo então um pouco sobre a minha primeira sprint, como ela foi. Basicamente, como a gente faz parte de 3 projetos, meus 2 primeiros projetos, então, houve muita congruência, vamos dizer assim. Os 2 desafios eram basicamente você receber, então, uma folha sulfite, enfim, uma folha impressa, e dado essa folha, a gente fazia a transcrição das informações e organizar esses dados, na verdade, para que a gente possa alimentar um sistema já automatizado para isso, sem que a pessoa tenha que sentar e digitar tudo que está sendo escrito. Nós testamos bastante tecnologia, bastante informação, metodologia, na verdade, desculpa, e nós acabamos incorrendo no Tesseract, porque era uma metodologia de graça e a gente conseguia fazer, na verdade, treinamentos em cima dele, além de que ele é treinado também para o idioma português Brasil, enfim, você tem a leitura de acentuação e tudo mais.
Nós tivemos algumas dificuldades em cima de alguns dados, porque nem todas as folhas tinham uma qualidade muito boa, mas os resultados foram satisfatórios. Nós conseguimos avançar em relação a isso e fazer a leitura dessas informações. A ordenação dos dados ficou então para uma segunda sprint, na verdade, da qual eu não participei, mas eu sei que eles tiveram também boas informações e bons resultados em seguida a isso. Na minha terceira empresa que eu peguei dentro da Sprint 1, então, nós fizemos mais uma análise de Data Science envolvendo gráficos, agrupamentos, enfim, uma variedade de outras técnicas em que a gente pudesse, na verdade, tirar algumas inferências. Por exemplo, nesse projeto era referente a perfil de motorista. Então nós queríamos saber, na verdade, quais motoristas estão, na verdade, ultrapassando uma velocidade que não é permitida, ou quais estão fazendo determinados tipos de infração, quais são os horários que acontecem essas infrações, para que a gente possa, na verdade, dos pedidos do parceiro era montar uma tabela de pontuação para esses motoristas, para que ele de fato seja comparado aos outros e por que está acontecendo isso, na verdade, tentar um entendimento e também para que seja explicável para as empresas o porquê que o motorista está fazendo isso, se ele está sendo imprudente, se de fato ele precisou fazer isso e tudo mais. Então a gente acaba tendo um relatório sobre o comportamento desse motorista. Isso foi a minha primeira sprint com esses 3 MVPs. Basicamente 2 de leitura e transcrição de dados de uma forma organizada para retroalimentar outro sistema, um sistema interno, por exemplo, do parceiro. E o terceiro foi um perfil de motorista, onde a gente tentava idealizar ou buscar um relatório que descrevesse o comportamento dele em relação a ele mesmo e também em relação a outros. Já numa segunda sprint, então, houve rotatividade novamente do pessoal e como primeiro projeto de MVP, nós fizemos uma busca de dados no sistema GSTI, que é um sistema que, enfim, é um braço do próprio Senai, para que a gente pudesse, na verdade, preparar toda uma base para a construção de um chatbot, onde a gente pudesse dar respostas dado algum tipo de tópico, seja para procurar uma pessoa em específico, por exemplo, de um departamento específico, ou seja para atender um cliente final que está buscando às vezes algum curso ou algum serviço dentro do próprio Senai, dentro do próprio GSTI. Enfim, foi bem bacana essa sprint que a gente conseguiu ter uma coleção de informações tanto de WhatsApp quanto de e-mail também, para poder fazer um levantamento sobre o que era mais buscado, na verdade. Então nós utilizamos então NLTK, que na verdade é uma análise linguística, para que a gente pudesse identificar o que mais aparece, o que mais o pessoal está perguntando, quais são, por exemplo, a parte de verbos que está vindo com maior frequência. Então todas essas informações eram bem necessárias para a gente construir isso. Foi um resultado bem bacana também, a gente pôde ter bastante informação. Uma das coisas que a gente sentiu falta é que em determinados tipos de proposta ou escopo que o cliente desejaria, a gente não tinha mensagem suficiente para fazer uma construção desse nível e de forma muito acurada, vamos dizer assim, porque a gente precisava um pouco mais de informação para que o agrupamento das perguntas tivessem uma melhor junção, vamos dizer assim, e não houvesse dificuldade na interpretação do que a pessoa está pedindo. Ainda assim, numa fase 2 da segunda sprint, nós tivemos uma análise de inadimplência, onde a gente teve que, enfim, entrar dentro de uma base de banco de dados, fazer todas as consultas. Houve muito auxílio por parte do banco também, porque não é um know-how que eu acredito na equipe que eu estava também tinha. Então foi bem bacana porque você acaba também entendendo um pouco do universo do parceiro, o que isso significa para ele, o que essas coisas querem dizer para ele também. E é muito interessante que a gente acaba também aprendendo muito disso e a gente acaba aprendendo a correlacionar também essas informações. Muitas vezes a gente não tem noção de como o banco faz uma análise de inadimplência, por exemplo. Mas com esse projeto a gente conseguiu sim ir um pouquinho mais a fundo e poder entender como que na verdade isso funciona. Quais são os critérios do banco e, enfim, quais são as informações que o banco tem disponível também para a gente poder fazer essa construção desse modelo para poder classificar inadimplente ou não inadimplente, por exemplo. Baseado, enfim, em N fatores. Nós tivemos resultados muito bons também e esse modelo foi sendo acrescido e incrementado ao longo da terceira sprint. Se eu não me engano, eu não sei se houve também uma quarta sprint com eles,
mas esse modelo passou por 2 sprints pelo menos, então houve resultados muito bacana. Na terceira fase da segunda sprint, eu ainda continuei na Unimed, porque geralmente uma pessoa sempre fica num projeto para dar continuidade e passar para os restantes dos pessoais que estão tendo rotatividade. Então, a partir disso, a gente conseguiu também avançar na leitura, nós conseguimos separar alguns campos e houve também toda uma estruturação bem interessante para que a gente conseguisse entregar isso. Nós tentamos utilizar template matching para poder fazer, na verdade, as seleções das áreas interessantes que nós queríamos do prontuário, por exemplo, porque acaba sendo que existem prontuários diferentes com formatos diferentes e a gente precisa, na verdade, de algumas informações que são mais preponderantes para a gente, algumas outras nem tanto, mas a gente conseguiu também resultados bem interessantes e satisfatórios. Já numa terceira sprint, a fase 1 então foi composta, na verdade, pela identificação de áreas produtivas através de imagem via satélite. O parceiro nos davam essas informações de imagens via satélite, no caso, e em algumas áreas e propriedades ele tinha delimitado e sabia o que tipo de produção estava ali também. Com isso a gente conseguiu fazer uma segmentação semântica para fazer a separação dessas informações com rastreio, se eu não me engano, acho que foi isso que foi usado. E a gente conseguiu identificar, na verdade, através dos polígonos, que são as áreas que eles nos entregaram, a gente conseguiu fazer um classificador para tentar identificar que tipo de crop é aquela, na verdade, né? Crop seria plantação, no caso. Que tipo de plantação está naquela região, naquele momento. Com isso, a gente utilizou uma técnica, então, basicamente, de se estender, já que uma produção acaba, enfim, tendo aí um longo tempo, nós fizemos a captura de algumas imagens para poder fazer esse classificador ter a assertividade interessante para detectar que tipo de plantação está ali naquela região e também expandir isso para outros locais. Se eu não me engano, essa sprint também teve continuidade, foi levado para a quarta sprint. Essa fase foi levada para a quarta sprint e eles também tiveram resultados interessantes. Numa segunda fase da terceira sprint, nós tivemos previsão de parada de máquina, que foi a Bosch que encabeçou essas informações e através de alguns sensores nós conseguimos fazer então uma API web, do qual, enfim, o parceiro que eu estava, ele acabou construindo uma API web, que nessa API web recebia as informações em real time, por exemplo, nós simulamos isso, e por trás disso, no servidor, rodava um modelo para identificar se a máquina ia parar, na verdade, dado aqueles sinais e aquelas características, se ela ia parar em 72, 24 ou 12 horas, por exemplo, para que isso seja acionado por exemplo, um mantenedor ou algum departamento dentro da empresa, para eles poderem fazer um crivo mais assertivo da manutenção, por exemplo, sem que a máquina pare mesmo, sem nenhum conhecimento de ninguém. Então, foi isso, a segunda fase. Já na terceira fase da Sprint 3, nós tivemos, então, um projeto um pouco mais voltado à identificação de fraudes, onde nós tivemos, então, uma parte bem bacana de banco de dados, tivemos que correlacionar bastante informação para que a gente chegasse e tentasse pegar algumas fraudes que são cometidas na entrega de grãos, por exemplo. Houve resultados bem interessantes também. Foi um desafio bem bacana, porque é algo que não estava dentro do nosso escopo de conhecimento e a gente teve que se aprofundar e conhecer bastante sobre o que era e o que estava acontecendo, na verdade, até dentro do processo da empresa também, para a gente poder correlacionar todas essas informações e dar resultados mais palpáveis e mais pautados na verdade para os parceiros. Enfim, houve bastante coisa, houve bastante resultado positivo. Eles pegaram o projeto, enfim, eu discuti sobre os resultados que nós tínhamos chego. Então foram projetos bem bacanas de ser trabalhado nessa sprint também. Já na Sprint 4, e na verdade o que aconteceu há poucos meses atrás, a última sprint, ela foi demarcada então por problemas de rotas recorrentes, através da captura de sinais de satélite dos mapeadores, na verdade, do que tem nos veículos, nós precisávamos construir quais são as rotas que mais são usadas por esses motoristas, na verdade, toda uma coleção de informação e de coleção de dados. Então nós pegamos os pontos, houve bastante técnica para fazer transposição desses dados e a gente conseguiu chegar num resultado interessante de quais são as rotas mais utilizadas, quais são os pesos dessas rotas mais utilizadas,
quais são as distâncias. Então nós tivemos, na verdade, que intercalar bastante conhecimento para que a gente pudesse dar essas informações para os parceiros. Qual é o tempo médio, qual é o tempo máximo, o tempo mínimo, qual é o desvio padrão, na verdade, dos tempos, para que a gente pudesse, na verdade, satisfazer essas informações para esses parceiros. Isso foi na fase 1 da Sprint 4. Na fase 2 da Sprint 4, nós tínhamos a previsão de chegada. Então, por exemplo, a gente tinha um veículo saindo de determinado tipo de ponto, nós tínhamos um trajeto e nós precisávamos, dado o que ocorre dentro desse trajeto, fazer uma previsão, levando em consideração o tipo de carga que ele está carregando, quais são as informações que ele está carregando, qual é o peso que ele está carregando, por exemplo, no caso, qual é a composição de locomotivas que ele tem, qual é a composição de vagão. Enfim, houve toda uma análise de dados em cima disso para que a gente pudesse construir um modelo e, além disso, mostrar também em uma interface gráfica web como essas informações estão interagindo. Obviamente, a gente também era algo que nós não tínhamos tanto conhecimento de mercado, mas que foi muito importante e nós tivemos acompanhamentos semanais, o que ajudou bastante para compreender e poder realizar o projeto com satisfação. Então foi muito interessante essa parte do projeto, porque abre um horizonte e um nicho muito diferente do que a gente está acostumado. E, enfim, a gente teve resultados bem bacanas. Obviamente, todos os resultados que nós tivemos são passíveis sim de melhoria, obviamente, e aí fica a critério do parceiro também em como ele vai querer melhorar isso. Uma das ideias da proposta do Hub também é que dentro do universo dos residentes, as próprias empresas possam demonstrar interesse em contratação. E isso é muito bacana, porque a gente viu que isso aconteceu em bastante dos parceiros. Então isso é uma oportunidade muito boa, tanto para a empresa também poder sentir e ver como que ela se adequa à inteligência artificial, e também ao residente que está tendo uma experiência de nicho muito maior do que, por exemplo, um profissional específico em uma área só. Vamos supor visão computacional, por exemplo. Mas te dá te abre um leque de possibilidades muito grande. E isso da residência é bem interessante, é bem bacana para quem está ali dentro. Igualmente aos parceiros também que podem, enfim, ter a viabilidade do seu MVP testada nesse caso. A fase 3 da última sprint foi para a identificação de áreas produtivas no caso. Nós tivemos um parceiro que tinha interesse através de imagens via satélite, mas essas imagens via satélite, no caso, para eles, eram um tanto quanto manual aquisição. Nós fizemos o desenvolvimento de uma API e também fizemos... utilizamos técnicas de algoritmo especialista para poder fazer a identificação. Dado a região que eu tenho como captura, por exemplo, uma das especificações deles eram que dado um ponto, eu quero que tenha um raio de 15 km. Então, nesse raio de 15 km, nós extraíamos uma imagem via satélite, através de uma API, e fazíamos, então, um mapeamento das potenciais áreas produtivas daquela região. Enfim, isso provavelmente será utilizado em estratégia de mercado e tudo mais. Enfim, mas foi muito bacana também. Essa sprint deu um resultado muito bom, essa fase foi muito satisfatória e, enfim, todos de modo geral foram muito boas. Então esse é o último projeto que a gente acabou entregando para o parceiro, e aí a finalização de todas as sprints, um resumo de todas as sprints e os parceiros que tanto nós como residentes passamos, mas também como fica de experimento para os parceiros poder, enfim, fazer todo esse teste e essa aproximação do que a IA pode fazer por eles, no caso. Bom, então como encerramento das MVPs, como eu disse, na verdade, anteriormente, houve bastante aprendizado em todas as MVPs, na verdade, em todos os desafios houve bastante aprendizado. Existem alguns desafios que eram semelhantes de parceiros e que às vezes você precisaria de um aprofundamento um pouco menor, mas você precisaria de um aprofundamento maior na regra de negócio do parceiro. Então isso era muito importante, essa troca de informação parceiro-residente. Ainda também houve bastante busca de informação e de metodologias para que a gente pudesse, na verdade, entregar resultados satisfatórios, e isso era uma coisa que era nítido em todos os residentes também, quando havia, às vezes, uma frustração de não conseguir entregar um resultado bom. Então isso é muito bacana. O amadurecimento que essas empresas, na verdade, na primeira turma tiveram sobre o que é IA e o que ela pode fazer, com certeza elas vão sair na frente em vários momentos aí para definição de projeto, definição de processo, ou enfim,
tudo onde, na verdade, a computação pode alcançar e pode ajudar internamente de algum modo. Foi bastante difícil em alguns pontos, porque você se sente muito frustrado, já que há um universo muito grande, muito vasto de metodologias, vamos dizer assim, de conhecimento que você pode aplicar. Obviamente, a gente tenta prezar pela satisfação da entrega, que são feitas todo final de sprint, das 3 fases, no caso, de cada sprint. Mas é muito interessante e é muito bacana, porque era nítido que todo mundo estava muito empenhado, todo mundo estava bem engajado e se mostrava muito interessado no que estava aprendendo e no que estava entregando ali também, tanto para os parceiros quanto para conhecimento pessoal mesmo, visando uma profissão no futuro. Bom, então para finalizar e fechando aí um pouco sobre o que foi a residência e como também afetou alguns colegas meus que eu pude observar ao longo desse ano, é que todo mundo saiu de certo modo empregado, estão todos empregados, alguns trabalhando propriamente dito com inteligência artificial, outros estão também com IA, mas na verdade dentro de um universo um pouco diferente, às vezes com data science, ou às vezes com desenvolvimento aplicado à inteligência artificial de modo geral, mas todos estão empregados. Houveram pessoas que ficaram sim com algumas propostas dos parceiros, alguns colegas residentes que foram para alguns parceiros que a gente acabou tendo contato no Hub. Hoje eu estou numa vaga como pesquisador de visão computacional aqui pela Fundação CERT em Florianópolis, que é dentro da UFSC, que é uma vaga muito interessante, muito bacana. As perspectivas futuras é que cada vez mais a gente consiga agregar informações e consiga trazer inteligência artificial para algumas áreas que tem e requer muito automatização, ou enfim, não no sentido de fazer ocupação ou contraversão com profissões, mas que em alguns pontos talvez possa criar novos produtos e novos projetos e, enfim, desafiar a criar novos produtos tecnológicos também. Acredito que é bem interessante a proposta do Hub e é muito bacana ver que num grupo de 20 pessoas todos estão empregados e que os parceiros também foram muito importantes na hora de fazer e ter esse acompanhamento e ter esse amadurecimento também, tanto para nós quanto também para a ideia da proposta do Hub. É muito bacana ver que o mercado está preocupado com isso. E eu acho que cada vez mais vai surgir novas profissões. Na verdade, eu não acredito que vá ter diminuição na profissão, por exemplo, tanto de desenvolvedor, que tem quanto também de programador, por exemplo, que seja. Vai surgir novas profissões porque o mercado vai requerer novas tecnologias. Então, existe esse fator migratório. Então é muito interessante também, porque acho que tem espaço para todo mundo. Tecnologia é uma área que nunca para de inovar e nunca para de crescer. Então fica o convite aí também a quem tiver interesse, quando abrir novas turmas para o Hub, que façam sim, vale muito a pena, é muito interessante toda a carga de conhecimento e experiência que você acaba adquirindo também de um modo de mercado de trabalho. O horizonte e os problemas que são tratados internamente são muito interessantes, são bem interessantes mesmo. Falando um pouco da minha perspectiva agora, no caso, e no sentido profissional, eu quero sim continuar na parte de inteligência artificial. Acho que é uma área que tem muito para crescer ainda, tem muita coisa para ser descoberta e muita coisa para ser inovada. Eu quero sim entrar nessa área de cabeça e poder ter bastante tempo aí de desenvolvimento voltado à inteligência artificial, claro. Não tenho nenhum amor por nenhum tipo de linguagem e acredito que hoje o papel do desenvolvedor é se adaptar ao que o mercado está trazendo também. É muito difícil ser desenvolvedor porque é uma mudança muito constante, muito rápida. A tecnologia muda com bastante frequência e novas coisas e novos frameworks, na verdade, novas metodologias sempre vêm para facilitar a nossa vida e também propor, às vezes, certos tipos de produto que a gente nunca jamais tinha pensado. Então, basicamente é isso. Eu acho que tem muito para crescer ainda a inteligência artificial. A gente está assim engatinhando ainda no que ela pode fazer por todo mundo e pela sociedade de modo geral.
Mas acredito que é isso, é uma área muito boa, muito bacana. Se você tem medo porque talvez fique desempregado, alguma coisa assim, não tenha esse medo, existem muitas vagas, é só dar uma procuradinha no LinkedIn, existem empresas muito grandes e muito boas procurando profissionais, seja cientistas de dados, sejam propriamente arquitetos de topologia, por exemplo, ou enfim, engenheiros de topologia, engenheiros de dados também, assim, são áreas que se comunicam, se conversam e precisam disso, porque o conhecimento é muito grande e não tem como concentrar em uma pessoa só. Então vai sempre ter vaga e vai ter sempre boas empresas contratando também. E acredito que é isso. Agora eu me despeço, espero que esse bate-papo aí de 1 hora tenha valido a pena, tenha sido construtivo. Novamente, deixo meu contato, deixo minhas informações para caso vocês queiram entrar em contato, tirar alguma dúvida, enfim. A gente sempre pode conversar, sempre pode trocar um e-mail ou sempre pode trocar um WhatsApp, por exemplo. Acho que é um meio mais rápido e mais fácil aí da gente ter uma comunicação mais efetiva. Mas de modo geral é isso. Desejo um ótimo evento aí para vocês e, enfim, qualquer coisa a gente conversa.